Meu Deus do céu! Hoje a gente vai falar de fofoca aqui. Eu vou usar essa ocasião porque eu nem sabia quem era Manu City e a coisa acabou tomando uma repercussão na internet. O caso de Manuela City, que é traída pelo seu noivo, ela que vivia esse namoro santo, querendo ou não. E eu quero falar contigo hoje como que isso aqui mostra o funcionamento do imaginário feminino. Isso aqui é uma ocasião para a gente falar como muitas vezes, inclusive, uma mulher é utilizada como campo de batalha entre outras mulheres, e muitas vezes a mulher é o próprio inimigo da mulher. A gente pode aqui, de algum modo, inferir algumas conclusões sobre o funcionamento do imaginário feminino aplicado nessa situação. O que, que é, para tu que não sabe e caiu de paraquedas, como hoje eu caí nesse assunto e acabei usando de ocasião para a gente conversar, Manu City era uma influenciadora fitness, né? Que ficou famosa porque ela saiu da faculdade de medicina e aí 21 anos de idade, alguma coisa assim, né? E aí ficou rica com essa função de fazer publi, etc e tal. E ela, com sua vida ali, né, performática de algum modo, com essas exposições de que tem uma certa pureza, procura viver uma fé, uma religião e assim por diante. Finalmente ela encontra o seu par, né? Começou em janeiro, parece que começou esse relacionamento com o Hernani, um sujeito CEO, se eu não me engano, de The News, parece que é uma empresa muito grande, tem grana, né? Então a gente tem aqui a nossa princesa e o nosso príncipe encantado que finalmente se juntam e em 3 meses de relacionamento, sei lá, ou 3 meses atrás, eles realizam, né, o seu noivado ali. Isso tudo documentado ali na internet, vivendo, né, como uma influenciadora fitness, mostrando essas coisas de religião, etc. Até que no final de semana, né, uma seguidora dela vai lá e filma esse rapaz, tira fotos desse rapaz numa festa, né, do qual ela não sabia que ele estava lá. E ele parece que estava de agarramento com uma outra mulher nessa situação, né? Nossa Senhora! O nosso príncipe encantado aqui, esse 10 de 10, esse homem magnífico, bilionário, arquétipo do bilionário até de algum modo. Se tu viu o vídeo do que as mulheres querem, vai aparecer aqui, o algoritmo deve te sugerir, ou dá uns últimos 5 medos de vídeo para trás aí do canal, tu vai ver. Um arquétipo desse do bilionário, um sujeito desejado, né? Até quando isso aconteceu, parece que a internet, ali, esse nicho, essa bolha dessa mini Virgínia aí, né, dessa Manu Fit aí, Manu City, Fit, tanto faz. Ela, né, teve esse burburinho, nossa, rapaz, ela vai casar, etc e tal. Até que então acontece esse evento. Ao acontecer esse evento, e aí, claro, essa bolha ela fica tão reverberante que chega, inclusive, aqui em minhas mãos, aí eu montei uma pequena análise aqui em 3 pontos, uma análise do imaginário feminino, sociológico e psicológico que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa, né? Quando essa mulher ela é traída, vê bem, né? Esse namoro santo, etc e tal, a gente vê uma coisa que acontece, e isso aqui é basicamente, eu acho, imagino que esse vídeo, ou tu é um homem que está querendo entender como as mulheres pensam aqui, ou tu é uma mulher que está interessada na fofoca, como muitas vezes, então, é essa dor pública que aparece como uma revolta feminina, né? Nós vemos aqui uma série de mulheres, tu vai no TikTok, etc, um monte de mulher revoltada com essa situação. E aí a gente vê, então, um padrão mítico do funcionamento feminino, né? Lembra, né? A mulher, ela tem essa função, esse pensamento muito cíclico, né? Afinal, ela menstrua, a vida dela é feita de ciclos, e aí ciclos... aí tem ela vai, ela menstrua, e depois ela para de menstruar, e entra no outro ciclo de vida, são etapas, né? Enquanto o homem é uma narrativa mais linear, como uma flecha, né? É muito estranho até quando a gente acaba caindo nessas coisas de fofoca, um homem, é meio estranho, né? Um homem fofoqueiro parece que está mais num nicho feminino. Por quê? Porque a dor pública, ela acaba sendo essa comoção que toca a várias mulheres ali, né? Elas, olha, que revolta, elas meio que se unem em função disso. E aí, na medida que elas se unem através disso, né, esse evento tão corriqueiro, ele acaba virando quase como um debate teológico aqui, né? Porque esse nosso fio aqui, ele vai lidar com uma dinâmica praticamente ancestral, mítica. A gente vai ver lá Ariadne, né? Aquela que começa, que tece, né? Lá os fios, aí Teseu trai ela e ela fica abandonada para trás. Perséfone, que é ida para o submundo e a gente espera, né? As mulheres acabam esperando esse renascimento, um ciclo. É uma mulher que cai e aí parece que precisa de um retorno dela, né? Tem essa humilhação pública.
Aí tem uma erosão da confiança nos relacionamentos, depois uma crise de identidade, oh, aconteceu isso aqui, o que que aconteceu e etc. Tem uma morte simbólica, alguma coisa morreu ali, né? As mulheres olham para essa Manu Sitcher, alguma coisa morreu aqui. Não é só uma traição, talvez o cara diga, não, mas isso é só uma traição, cara, beleza, conta outra. Não, no mundo, no imaginário feminino, isso acaba acontecendo como um símbolo de alguma coisa. Engolido aqui, por isso que virou uma lenda, né, essa semana, claro, as coisas da internet são rápidas, né, mas acaba virando quase como uma lenda. E é exigido de algum modo dessa mulher, é colocada uma pressão sobre a Manu Sitcher de um pronunciamento, de uma reconfiguração da identidade. A gente vê, parece que até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, a menina ela não se manifestou, ela ficou em silêncio. E tem essa comoção, né, esperando que ela diga alguma coisa. Não, mas e aí? Como é que tu vai te reconfigurar agora? Como é que tu vai te reconstruir? Tu caiu? Como é que vai ser esse teu renascimento? Tu ainda vai continuar com a tua religião, procurando homens? Como é que é essa coisa? Acaba tendo essa expectativa. Por isso que então essa fofoca como um todo, ela acaba virando uma grande denúncia, um desenvolvimento mítico de como funciona a mentalidade feminina aqui, né? E toda a comunidade como um todo, feminina em torno disso, não vê isso como um evento, não vê isso somente como uma traição. Não. Isso é um sinal, de algum modo. É um sinal mítico, sei lá, de que os homens são assim, de que, olha aí, não dá para se envolver com esse tipo de coisa. Ela mexe com uma ferida de todas as mulheres, querendo ou não, que passaram ou tiveram uma experiência com isso, e aí elas se sentem autorizadas para interpretar, prescrever o que ela tem que fazer e autorizar. E projetar de algum modo, projetar alguma coisa dela. E é exatamente isso. Se tu for ver TikTok, coisa, é sempre assim. E mulher acaba tendo muitas vezes essa função, né? Esse comportamento esquisito. Sempre acaba tornando aquilo sobre ela. A coisa sempre se torna um símbolo, acaba se tornando sobre ela. Eu estou generalizando aqui, tá? Saiba ter neurônios para poder interpretar isso aqui que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa que acaba sendo, pintei a unha. Não, mas aonde eu pinto a unha é melhor e tal, e assim. Né? As feridas não são de apenas um evento, tudo acaba virando um símbolo, tudo acaba virando, digamos assim, uma grande projeção das próprias dores arquivadas, digamos assim. Não é? As coisas tomam essa proporção. A gente percebe, tu que é mulher, ou tu que conhece uma mulher, ou tu namora, casado com uma mulher, né? As coisas não são somente aquilo. Elas projetam, elas ampliam. Isso aqui não é necessariamente uma coisa ruim, né? Mas tem esse olhar que vai para além do fato, e que é importante, e que é muitas vezes complementar ao homem. Mas às vezes isso aqui acaba virando, digamos, um samba do crioulo doido, que é o que está acontecendo aí. Então esse é o primeiro ponto, tá? A segunda coisa, que é o que acontece, que é um nível sociológico. Olha só que bacana, né? A menina vai lá, ela é bem relacionada, ela acaba tendo vários papéis ali, ela é uma menina admirável, com 21 anos, bem sucedida, mas todas essas coisas na vida dela, a religião, esses papéis, o relacionamento dela, a pureza que talvez ela esteja querendo viver no relacionamento, isso tudo acaba virando um commodity. Percebe isso? É uma sociologia performática que acontece na internet. Esses eventos todos, né, da vida dela, não são coisas que fazem parte do ser, mas é um produto, querendo ou não, percebe? Ela como essa mãe espiritual, vamos ver, né, assim, ou seja, tantas mulheres olham de algum modo, se elas ensinam como viver, uma menina de 21 anos está lá ensinando como viver, e aí se olham, se inspiram, etc., como amar, como treinar, como se relacionar, como ser forte, meu Deus do céu, até que finalmente acontece essa traição. E essa traição, ela rompe com uma estrutura simbólica, querendo ou não, que está na cabeça dessas mulheres todas. E isso aqui gera uma tensão braba. Por quê? Porque de um lado a gente vai ter a mulher real, ferida, tentando sobreviver ao drama, que é a Manu, né, que está lá tentando viver a sua vida. E do outro lado, a influenciadora que acaba recebendo uma pressão desse meio para transformar aquilo em conteúdo. E aí fica a internet inteira esperando para que isso aconteça. É ou não é assim? Né? Tipo assim, as dores... Hoje a gente vê isso no mercado digital, né? Mas as dores, elas não são vividas mais como uma resignação. Isso é inadmissível. Não, tu tem que te posicionar, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que falar, tu tem que fazer disso um símbolo.
Não tem luto, não tem silêncio. Não, tu precisa fazer alguma coisa, tu precisa te posicionar, afinal, a tua vida é um grande num commodity para nós. A gente compra isso como uma estrutura simbólica para a gente se espelhar. Meu Deus do céu, Manu, fala alguma coisa para nós. Essa acaba sendo a estrutura. A estrutura sociológica, querendo ou não, onde exige uma lição. Não, Manu, traga uma lição para nós. Diga alguma coisa. Acaba sendo mercantilizado no final das contas. Claro, mas Diego, mas ela fez isso, né? Ela é influenciadora, ela estava ciente disso. Sim, tudo bem, mas tu vê como o comportamento feminino aqui e de mercado acaba muitas vezes transformando então a dor dessa menina no mero produto. Inclusive, eu tô aqui de algum modo fazendo esse vídeo para te falar sobre isso e tu tá consumindo isso aqui realmente como um produto. Eu tô tentando usar isso como um tema para a gente ampliar e conseguir falar, claro, de psicologia, aqui, conseguir falar sobre comportamento, sobre sociologia, sobre a cultura como um todo. Olha que loucura que isso aqui acontece. Tá, beleza. E aí, por último, mais ou menos importante, o retrato psicológico moral que a gente pode saber disso, né? Vê, isso acontece e aí surge um teatro moral. É quase como se todo mundo ganhasse, então, aqui a autoridade para fazer um juízo. Não, mas eu no lugar dela? Não, eu faria assim. Não, eu seria mais virtuosa. Não, eu perdoaria. Não, eu no lugar dela, eu não projetaria. Né? Eu não perdoaria. Não, a Manu, ela tinha que se sentir assim. Ela tinha que se sentir assado. A resposta dela devia ser assim. Não, ela sempre foi uma menina ingênua. Ela sempre foi uma menina fraca, santinha, burrinha. Caraca, vê? A situação inteira, psicologicamente, acaba virando um campo de batalha. A vida dessa menina, por fim, acaba virando um campo de batalha de todas essas mulheres que estão tentando projetar a si mesmo nela e dizer como que ela deveria agir. Olha que loucura isso aqui. Ou seja, vira um tribunal no final das contas. E muito pesado. Isso, vê, por trás disso tudo, a menina de 21 anos, ela acaba esvanecendo aqui. Já não importa mais. A gente vai ter Então, ela vai representar essas três coisas, né? Já não é mais sobre ela. Número um imaginário, um arquétipo de mulher ferida e que ela precisa renascer e que etc. Assim aparece e fica todo mundo esperando. Vê, tem uma narrativa por trás. Número 2, sociológico aqui. Ou seja, esse evento todo ele vira um produto. E não só vira um produto como espera-se que transformem isso num produto. Como assim ela não deu uma lição ainda? Como assim ela não produziu um conteúdo ainda sobre isso? A vida acaba se tornando, esses elementos da vida, de virtude, etc., acaba se transformando num grande de um commodity. E por fim, esse aspecto psicológico, cultural, digamos aqui, onde a vida da pessoa acaba virando um palco para eu fazer a minha performance aqui moral, de como deveria agir, de como deveria agir. Então essa menina, ela deixa de ser somente uma menina. No imaginário feminino, ela encarna essa ferida ancestral feminina, né? De traição, exposta, que tem uma necessidade de renascer. Olha, observa se não é sempre assim essa história. Toda história de mulher traída, e vai ver isso em novela, toda a questão de fofoca, é sempre assim. Tem a traição, tem uma morte simbólica, é exposta e é exigido que ela renasça. Mas como que ela vai renascer? Como que isso é projetado esse arquétipo aqui nela? E número 2, no plano sociológico, a matéria, isso tudo vira uma matéria direta para a economia das virtudes de influenciadores, querendo ou não. Vê? Todo mundo opinando, vai ter alguém... Olha, nesse momento, assim como esse vídeo, tu vai ver mulheres que falam de casamento, que falam de fofoca, que falam sobre como mulheres têm que viver, como é que tem que amar, como é que tem que sentir, como é que tem que agir, etc. Isso tem a rodo, né? A feminilidade, conteúdo de feminilidade, às vezes tem para masculinidade também. Mas tem que ser assim, tem que ser assado, etc. Olha, isso vira material. Porque isso tudo acaba sendo um commodity, meu Deus do céu. Vira tudo um grande campo performático. E 3, esse plano cultural, tribal, podemos dizer assim, né? Onde ela deixa de ser uma pessoa, mas ela vira um objeto de disputa moral, onde outras mulheres acabam usando ela
como um espelho das próprias inseguranças, dizendo como ela tem que se sentir, dizendo o que ela tem que fazer, que ela tem que falar e etc e tal. O que ela então acaba vivendo e a expectativa que recai sobre ela acaba gerando esse grande esquema de projeção que já não é mais sobre ela, mas é sobre o que outras mulheres gostariam de superar no lugar dela. E isso mexe nessa ferida arquetípica. E se tu é essa mulher que vai atrás disso, você olha, cara, olha pra tua dor aqui, cara. Você está jogando pra fora uma ferida que às vezes está dentro de ti. Isso aqui serve pra todo mundo, querendo ou não. Não é só sobre a Manucite aqui. E aí pode ser um tremendo de uma imbecilidade. Ó, isso, aquelas conclusões, né? Isso é pra mostrar que o homem não presta. Isso é pra mostrar que essas influenciadoras... Puta que pariu, cara. Caraca, meu Deus do céu, essas conclusões assim... e que são polêmicas e que esse símbolo coletivo de uma dor social e que, portanto, a gente pode tirar uma conclusão teológica, escatológica, filosófica disso tudo, que não, negativo. Que a gente pode fazer isso. A gente pode denunciar esse tipo de comportamento que ele acontece todos os dias, né? Na internet, principalmente. E esse é o caso da Manucite, onde aparece, então, essa revolta feminina, onde aparece esse mercado de commodities de virtudes e onde aparece esse campo de autoridade moral onde todo mundo acaba se projetando ali, principalmente as mulheres. Esse aqui é um excelente exemplo para mostrar como é que funciona, sobretudo, o comportamento feminino em grupo, sociologicamente, em bando, em tribo. Que é isso que aconteceu. Olha, tu vai ver, é basicamente, talvez eu deva ser o único homem que está aqui falando e que talvez não seja homossexual, porque também geralmente vai ser isso, né? Vocês gostam de ver. Acho que os dois maiores vídeos que eu vi sobre isso eram dois rapazes homossexuais ali que estavam falando sobre o assunto. Beleza, mas de resto, assim, beleza, vamos tentar olhar mais a fundo, vamos tentar deixar de lado a fofoca e ver o que tem por trás disso. Beleza, às vezes não vai ser visto. Mas é importante, repara isso aqui, cara. Não fica, assim, evita ficar preso nesse tipo de movimento de massa, querendo ou não. De movimento arquetípico, de um movimento de fazer a dor do outro como uma batalha, um campo de guerra da moralidade. Você, cara, porra, sei lá, vocês querem fazer alguma coisa? Isso interessa muito? Sei lá, manda uma mensagem de consolo pra menina, pega, sei lá, deve ter o endereço dela aí em algum lugar, manda um chocolate pra ela. Agora, fazer disso tudo um grande campo de projeção é loucura. É loucura. Isso é tipo assim, olha, cara, vai todo mundo pra terapia, pelo amor de Deus. Tá? Por hoje é só. Essa é a história da Manucite, que tá aí. Provavelmente esse vídeo da semana que vem não vai valer de nada, porque eu usei esse tópico no timing aqui pra gente poder conversar sobre isso. Até aproveitei para rasgar um pouquinho mais e ser mais polêmico aqui. Eu sei que eu fui duro nas palavras. Tá bom? Mas quem tem ouvidos, ouça. Saiba ouvir bem o que eu acabei de te falar aqui, sem ficar com ataque de pelanca. Se tu viu o vídeo até aqui, considera te inscrever no canal e curte esse vídeo aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.